Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Loiane Neves, estou aqui para dar aula sobre direito ambiental, um dos temas muito importantes na sua prova. Não deixe de lado, apesar de ser poucas questões envolvendo esse tema, é um grande diferencial aí na sua prova. Hoje eu também vou falar de um assunto que é muito importante no que tange a esse tema do direito ambiental, que é sobre o Sistema de Unidade de Conservação, a famosa SISNUC. E adentrando ao tema, essa lei 9985 de 2000 trata aí do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. E eu trago aqui para vocês o objetivo, o conceito, o que ela fornece, o que ela inovou aí no nosso ordenamento jurídico no que diz respeito à proteção e à conservação do meio ambiente. Então, já de início, observe só que esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele foi instituído por essa lei 9985 de 2000 em atendimento ao artigo 225 da Constituição Federal, que vai determinar que o poder público define esses espaços territoriais especialmente protegidos. Então, perceba que a lei ela vai dar efetividade ao que o artigo 225 da Constituição Federal trata, que é o quê? O desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente, para que a gente possa prevalecer a sustentação não só para a presente geração, mas para a futura geração. Então vai tratar aí do princípio do desenvolvimento sustentável. E essa lei ela vai dar efetividade a esse artigo 225 da Constituição Federal. E essa lei ela criou, observe que ela criou um conceito legal de unidade de conservação, qual seja um espaço territorial com, observe aqui o que eu coloquei, recursos ambientais relevantes. Então a unidade de conservação, ela tem os recursos ambientais relevantes, então não é qualquer recurso ambiental, ele tem que ser relevante, instituído pelo poder público, ou seja, a unidade de conservação, ela tem que ser instituída pelo poder público, com limites definidos e regime especial de administração para garantir a sua proteção. Então observe esses temas aqui, essas palavras que eu coloquei em negrito aqui para que vocês observem essas palavras-chave. Então é um recurso ambiental relevante, instituído pelo poder público, com limites definidos, então é necessário um limite daquela unidade de conservação e um regime especial de administração para que haja aí a garantia dessa proteção do meio ambiente. Então as unidades de conservação ela abrange os 3 âmbitos da federação, qual seja federal, estadual, municipal e distrito federal. Então pode haver unidades de conservação aí nesses 3 âmbitos de atuações das esferas administrativas que a gente tem aí, que é federal, estadual, municipal e distrito federal. O objetivo maior da SISNUC é promover a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais. Então eu crio uma unidade de conservação para que haja essa proteção da biodiversidade e dos recursos naturais, conciliando a proteção da natureza com o uso sustentável onde for permitido. E assegura aí o direito das populações tradicionais e o desenvolvimento, da sociedade na gestão das unidades de conservação. Em suma, as unidades de conservação estabelecem essas categorias das áreas protegidas, seus critérios de criação e normas de uso, unificando a política de conservação no Brasil. Então a unidade de conservação ela estabelece essas categorias protegidas, nós vamos ver mais à frente algumas dessas categorias que a gente tem, junto com as suas especificidades, cada um vai ter aí a sua diferença, e os seus critérios de criação. Existem alguns critérios que algumas têm e as outras não têm, que vamos observar mais à frente, e aí a gente faz essa unificação da política de conservação das unidades de proteção no Brasil. Seguindo adiante, eu trago aqui os conceitos e os fundamentos. Nós temos 2 grandes grupos de categoria de unidade de conservação. Então ela se divide em 2 grupos principais que vai depender aí da sua fragilidade
e dos objetivos de conservação. Então, quando eu falo de unidade de conservação ambiental, eu estou falando a primeira, de proteção integral. Então, o nome aí já é bem intuitivo, proteção integral. Então, cujo objetivo básico é preservar a natureza, admitindo apenas o uso indireto, observe essa palavra, uso indireto dos recursos naturais, aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos. Então, quando eu falo de proteção integral, o objetivo qual o principal? É preservar aquele ambiente. E aí, somente os usos indiretos é permitido. Aí eu já parto para o segundo, que é a proteção de uso sustentável, unidade de conservação de uso sustentável, cujo objetivo é qual? Compatibilizar a conservação com o uso sustentável de parte dos recursos naturais, ou seja, partes do recurso. Isso não significa que toda aquela unidade vai ser ali usufruída. São partes dela de uma forma sustentável, de uma forma inteligente, e a gente vai ter mecanismo aí de exploração sustentável, que mais à frente a gente vai observar quais são essas ferramentas de exploração, tá certo? Então, nesse grupo, atividades de coleta e uso econômico dos recursos são permitidos de forma controlada, assegurando a renovabilidade ali dos componentes ambientais e a perenidade dos processos ecológicos. Então, eu respeito aquele sistema, aquele ciclo de vida daquela unidade de conservação, eu respeito aquele sistema e assim eu consigo usufruir da melhor forma possível. Então, a gente tem esse controle maior aí na unidade de uso sustentável. Em outras palavras, as unidades de conservação de proteção integral, ela visa a proteção máxima. Observe aí a proteção máxima, uso público limitado a turismo, educação ou pesquisa. Então, a gente tem aqui, mais à frente a gente vai destrinchar cada uma delas, porque é de suma importância para a sua prova, o conceito, o entendimento, para que vocês tenham um conhecimento ali geral do que é cada uma, qual é a função de cada uma, para na hora da prova você ter uma facilidade maior ali de colocar certo ou errado na sua questão. Então, essa proteção máxima, ela vai permitir um uso limitado, qual seja um turismo, uma educação ou pesquisa. Enquanto as unidades de conservação de usos sustentáveis, ela admite a exploração sustentável, por meio do qual? Do manejo florestal, do extrativismo, que são ferramentas de usufruto daquela unidade, porém de uma forma inteligente, de uma forma consciente, de uma forma ecologicamente sustentável, sob condições que não comprometam a integridade dos ecossistemas. Perceba que cada grupo contém uma categoria específica. Então, nas unidades de conservação integral, nós vamos ter cinco categorias de unidade de conservação integral. Já na de uso sustentável, nós vamos ter aí 7 categorias de unidade de conservação de uso sustentável. E aí, ao total, são 12 categorias. Eu sei que é um número relativamente grande, você precisa decorar todas? Sim, você não precisa decorar o conceito em si, mas você precisa saber diferenciar o que é de proteção integral e o que é de uso sustentável. Para isso, eu trouxe aqui alguns conceitos, eu trouxe aqui alguns esclarecimentos, trouxe aqui algum tópico de memorização para a hora da prova, que facilita aí a sua compreensão. Seguindo adiante, eu trago aqui que a criação dessas unidades de conservação, elas são criadas, então perceba que elas são criadas por ato do poder público, que pode ser um decreto ou uma lei ordinária, observando aí o nível de governo competente. Então, observe que para a criação, quando eu falo de criação, que é por ato do poder público, pode ser por decreto ou uma lei ordinária. Tá certo? Então, essa criação ela deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública, que indique a localização, a dimensão e os limites mais adequados da área. Então, quando eu falo de uma criação, pode ser por decreto ou uma lei ordinária, e essa lei, esses estudos aí, essa lei ela vai preceder de estudos técnicos de consulta pública. Então, eu preciso de uma consulta pública para quê? Para que eu identifique a localização daquela área, a dimensão e os limites. Lembra que os limites estavam lá no conceito de unidade de conservação? Então, eu preciso definir quais são os limites dessa unidade de conservação. Aí, observe que, exceto
As estações ecológicas e as reservas biológicas, que a gente vai ver lá na frente, que se trata de uma reserva integral, de proteção integral, ela não precisa de consulta pública. Isso cai em prova? Cai. Então observe que a estação ecológica, a EE, e a reserva biológica, a RB, ela dispensa a consulta prévia na hora da criação dessa unidade de conservação, tá certo? Então decore isso aí porque é objeto de prova. Aí dentro dessas unidades de conservação e dentro desses estudos nós temos o plano de manejo, onde todas as unidades de conservação devem possuir esse plano de manejo, que é um documento técnico de planejamento que estabelece o zoneamento, as normas de uso da área e o manejo desses recursos naturais. Então observe que todas as áreas devem ter um plano de manejo, que é, vamos supor, ele quer o edital daquela área, as regras que vão, como vai reger aquela área, aquela unidade de conservação. Então o plano de manejo nada mais é do que a legislação que vai abarcar aquela unidade de conservação, vai ser as diretrizes, o meu planejamento de como vai funcionar aquela unidade de conservação. Então, por lei, o plano ele deve ser elaborado no prazo de até 5 anos de criação da unidade de conservação. Então, grave esse prazo, porque por lei, tá lá na lei 9985, a própria SINUCS que a gente está tratando aqui, ela vai dizer que esse plano de manejo, ele deve ser elaborado aqui, ó, até 5 anos após a criação da unidade de conservação, tá certo? Criou-se a unidade de conservação, após 5 anos deve-se ter o plano de manejo. O plano de manejo, então, ele deve abranger toda essa área da unidade de conservação e sua zona de amortecimento. O que significa zona de amortecimento? É uma faixa ao redor, com restrição para minimizar o impacto. Então eu vou desenhar aqui, ó. Aqui eu tenho uma unidade de conservação, vamos supor, uma unidade de conservação. Eu tenho uma zona de amortecimento aqui, porque não adianta nada, imagina, eu tenho uma unidade de conservação e aqui eu já tenho uma agricultura, eu já tenho aqui um bovino, eu já tenho uma estrada passando, não adianta nada, aquela unidade de conservação ela vai sofrer aquele impacto. Então, para que ela haja uma minimização desse impacto, eu tenho que ter uma zona ali que a gente vai chamar de amortecimento, para que a gente proteja essa unidade de conservação. E essa zona, ela vai ter como limite ali o tamanho daquela unidade de conservação. Então, vai depender ali desse limite dessa unidade. Tá certo? E além disso, além dessa zona de amortecimento, e se é cabível também, se for cabível, os corredores ecológicos, que integram uma unidade de conservação com a rede vizinha. Os corredores ecológicos, aqui um outro desenho para facilitar, eu tenho uma outra unidade de conservação aqui. O que é o corredor ecológico? Literalmente um corredor que vai ligar essa outra unidade de conservação uma à outra. Aqui, para que haja o quê? Um transfluxo de gene entre espécies e outras, então é bem aqui, bem conservado, a gente tenta manter a conservação dessas espécies para que haja essa transição entre animais, entre sementes. Então esse corredor ele serve para que haja essa ligação entre as unidades de conservação. Então dentro da criação tem que ter a zona de amortecimento, tem que ter o plano de manejo e, se possível, um corredor ecológico. Aí essa gestão e proteção, elas são geridas pelos órgãos ambientais. O ICMBio é o ICMBio que vai tratar dessa conservação de unidade de conservação federal. O IBAMA é subsidiariamente, tá certo? A princípio é o ICMBio, é o principal órgão federal que vai cuidar, conservar das unidades de conservação de âmbito federal. E o IBAMA é subsidiariamente. E conta em muitas categorias com conselhos consultivos e deliberativos incluindo a sociedade. Aí a gente vai lembrar ali, ó, do CISNAMA, né, que são os órgãos de proteção. É um conjunto de órgãos de proteção do meio ambiente e é importante que vocês observem as outras aulas, que vai tratar do CISNAMA mais afinco. Então aqui a gente também já traz um exemplo aqui de proteção que vai tratar desses conselhos consultivos e deliberativos que vai tratar do CISNAMA. Em relação à alteração e unidade de conservação, ela tem algumas restrições legais. Então, quando eu falo de criação, ela pode ser por meio de decreto, um governador pode ali assinar um decreto dizendo que criou aquela unidade de conservação, pode ser por lei, então ali uma Câmara Legislativa junto com um Senado Federal ou uma Câmara Legislativa apenas pode criar ali uma unidade de conservação. Agora, quando eu falo em alteração, ela tem uma restrição legal.
A desafetação, que é o quê? Deixar de ter aquela unidade de conservação, e a redução dos limites da unidade de conservação, elas só podem ser feitas mediante lei específica. Não é uma lei geral. Além de ser uma lei, é uma lei específica. Então, para a desafetação, que nada mais é de deixar de ter aquela unidade de conservação, e a redução, a diminuição daquela área, só podem ser tratadas por lei específica. Observe que isso aqui também já foi objeto de prova. Isso aqui está na nossa legislação, isso aqui está na nossa Constituição, isso aqui está na nossa jurisprudência, que ratificou esse entendimento aí, tanto da legislação quanto da Constituição, que para reduzir ou para desafetar a unidade de conservação é necessário lei específica. Ou seja, um decreto não pode extinguir ou reduzir uma unidade de conservação, apenas uma outra lei específica. Além disso, a lei prevê que a unidade de conservação de uso sustentável, ela pode ser transformada em uma unidade de proteção integral. Então, quando eu tenho ali uma proteção de unidade sustentável, eu posso transportar ela para uma unidade integral. Tem esse upgrade aí de proteção, pelo mesmo ato que criou. Então, se foi um decreto que criou aquela unidade de conservação de uso sustentável, um outro decreto pode transformá-la, fazer esse upgrade de proteção em unidade de proteção integral. Já o inverso não é proporcional, ou seja, quando eu crio uma unidade de proteção integral, uma unidade de proteção de uso sustentável por meio de lei, eu não posso transformá-la em integral por meio de decreto, tá certo? Então, é isso aqui que esse parágrafo, essa observação aqui que eu trouxe para vocês vai nos dizer. Seguindo adiante, eu trago aqui uma questão da FCC, do Ministério Público Estadual, de 2012, mas de 2012, no entanto, ela é bem recente, porque não houve alteração na lei, então ela é pertinente aqui no que diz respeito ao nosso conteúdo. Observe que ela vai falar aí dos tipos de mecanismo de criação. Como é importante esse tema de criação, esse tema de desafetação, diminuição de uma área de reserva ambiental. A criação de unidade de conservação, segundo a Lei 9985, depende de lei complementar. Eu já trouxe aqui que é incorreto, porque a Lei SISNUC, ela não exige lei complementar para criar uma unidade de conservação. A matéria ambiental, ela não é reservada por lei complementar, tá certo? As unidades de conservação, ela pode ser criadas tanto por um ato administrativo, que é o decreto, tanto por uma lei ordinária. Isso aí vai depender da competência. B, lei ordinária, incorreto. Embora as unidades de conservação possam ser criadas, por lei ordinárias, especialmente no âmbito municipal ou estadual, não é obrigatório. A maioria, inclusive, das unidades de conservações federais, ela é criada por decreto do Poder Executivo, desde que respeitados os critérios legais, os estudos e a consulta pública. Lei ordinária, C, lei ordinária, desde que precedida de estudo técnico, de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, EIA-RIMA. Incorreto, porque a lei não exige o EIA-RIMA para criar uma unidade de conservação. O EIA-RIMA é um estudo de impacto ambiental com seu respectivo relatório, onde é exigido somente para o quê? Para licenciamento de empreendimentos de grandes impactos ambientais, não para uma criação de uma unidade de conservação em si. Tá certo? Letra D, ato do poder público, desde que precedido de estudo técnico ou consulta pública, tá? Desculpa, porque é consulta pública. Essa é a letra correta que está lá na lei em si, 9985, que vai estabelecer de fato que a criação da unidade de conservação, ela deve ser feita por ato do poder público, seja ele executivo ou legislativo, com estudos técnicos prévios e consulta pública para definição da área, para limitar aquela área. Exceto, volto a frisar aí, exceto as estações ecológicas, as reservas biológicas que não exigem consulta pública. Então, já frisei novamente aqui. Letra E, ato do poder público, desde que precedido de estudo de impacto ambiental ou respectivo relatório. Novamente aqui, não cabe estudo de impacto ambiental para criar uma unidade de conservação. Esse estudo e a RIMA, ele só vai ser necessário para empreendimentos de grandes impactos ambientais. E aí um comentário que eu trago, de fato, é ali o artigo 22, parágrafo 2º e 3º, que vai trazer essa unidade de criação como um ato administrativo ou legislativo que requer base técnica e diálogo com a sociedade local, garantindo o quê? Legitimidade e efetividade na proteção pretendida. Seguindo adiante,
Eu trouxe agora, a gente vai entrar em si nas unidades de conservação, então eu trago primeiro uma visão geral sobre essas categorias de unidade de conservação. A primeira, de uso sustentável, olha só, correspondem a 74% da área protegida no país, enquanto a de proteção integral cobre aí 26%. Veja aqui a proporcionalidade no nosso gráfico. Então, 74% de proteção de uso sustentável e aqui 26% de proteção integral. Isso ocorre por quê? Porque categorias como a área de proteção ambiental, APA, ela geralmente é de grande extensão. Inclusive é um conceito dela que a gente vai ver mais à frente. A APA, por exemplo, é de grande extensão. Isso representa mais da metade da área total do sistema. O SISNUC define 12 categorias de unidades de conservação, sendo 5 de proteção integral, 7 de uso sustentável. E cada categoria dessa tem objetivos e regras específicas, alinhadas às diretrizes gerais de cada grupo. Então, a seguir, nós vamos detalhar aí cada grupo e suas principais características de uso permitido e restrições. Então, segue aí essa visão geral das unidades de conservação. Unidades de proteção integral. No grupo de proteção integral, o objetivo é o quê? Preservar, sem interferência humana direta. Então, quando eu falo de proteção integral, é preservar, sem a interferência humana direta. Não se permite o uso econômico dos recursos naturais, somente o uso indireto, qual seja, por exemplo, educação, uma pesquisa científica, o turismo ecológico. E as categorias a seguir são, a gente tem aí, observe também essas que a gente fala aqui de essas abreviações, me fugiu o nome, mas lembrei, abreviações. Observe essas abreviações, porque na hora da prova ela faz um grande diferencial. Então vamos lá, as proteção de uso integral. Proteção integral. Estação ecológica, a ESEC, e a reserva biológica, a REBIO, são áreas de proteção altamente restritiva. Então, as primeiras são Estação Ecológica, ESEC, e a Reserva Biológica, a REBIO. Essas duas são altamente restritivas, são destinadas apenas à pesquisa científica e à conservação da biota. Não é permitida visitação pública recreativa, apenas visitas para fins educacionais ou científicos. Então, observe a rigidez dessas duas proteções integrais. Não é permitido aí a visitação pública, somente para fins educacional e científico. É de domínio público. Isso significa que não pode ter propriedade privada no seu interior. E caso tenha uma terra privada, seja, vai ter a desapropriação. Tá certo? Essas terras devem ser desapropriadas, porque ela não pode ser de propriedade privada. Seguindo adiante, nós temos o Parque Nacional como de proteção integral. Parque Nacional, tanto estadual, tanto municipal. A gente chama de PARNA, tá certo? Parque Nacional. Parque, grave essa aqui mais à frente, eu vou mostrar para vocês lembrarem aí, mas grave, parque, porque a gente pensa, poxa, parque, todo mundo entra num parque, como é que vai ser de proteção integral? Então, perceba que a palavra parque, ela é contraintuitiva. Então, aqui, de fato, Parque Nacional, Municipal e Estadual é de proteção integral. Essa área de preservação dos ecossistemas de grande relevância e beleza, permitindo o uso público ordenado. Então, é permitido, sim, a visitação para turismo, recreação e educação ambiental, bem como pesquisa científica. Então, ela é um pouco mais ali, ela é mais acessível ao público, né? Não é permitida a exploração dos recursos naturais, nem residências no interior. E isso significa que, se houver moradores, eles serão realocados e haverá desapropriação. As áreas particulares no limite devem ser desapropriadas pelo poder público, tornando-se de domínio público. Nós temos o Monumento Natural, MONA, o Refúgio da Vida Silvestre, o REVIS, são esses de proteção das características naturais excepcionais, que são as formações geológicas, os sítios naturais raros, habitats das espécies específicas. Então, observe aqui que o nome também, Refúgio de Vida Silvestre, é onde, por exemplo, aquelas aves vão ali
viajar para que haja uma procriação. Ela parou num local, esse ali é um refúgio da vida silvestre. Ali aquela área tem que ser protegida. E os monumentos naturais também são aquelas características exuberantes, né, excepcionais, formações geológicas, uma grande montanha, uma grande rocha. Então ali é um monumento natural que tem que ser conservado. Admite-se a visitação pública compatível com os objetivos da unidade de conservação, ou seja, tem que ser compatível. Não adianta eu abrir o público se não for compatível com aquela unidade de conservação, se não houver norma, se não houver educação, tá certo? Para que haja aquela visitação em si. Essas áreas, então, podem incluir áreas privadas. Então, observe a diferenciação aqui, porque nas outras 3 lá de cima não poderia ter uma área privada. Já no monumento natural e no refúgio da vida silvestre, pode incluir áreas privadas, desde que a atividade do proprietário seja compatível com essa conservação da área. Se houver o uso incompatível, ou seja, se houver ali uma grande agropecuária, vai ser desapropriado para se tornar de domínio público. Então, uma grande observação que eu faço aqui, que é confusão para a maioria de vocês, porque eu sei que o nome é muito parecido, no entanto, eu preciso trazer essa observação e foque bastante nesse conceito em si, porque quando eu falo de área de proteção permanente, que é a APP, e reserva legal, elas não são unidades de conservação, tá certo? De proteção integral. Elas tratam-se de figuras lá do Código Florestal e elas não são regidas pela SUNUC. Tá certo? Então essa observação aqui eu coloquei para vocês, porque APP e RL é conceito do Código Florestal, que a gente vai tratar de proteção ali daquelas unidades onde tem imóveis rurais. A gente fala de APP ali perto de rios, de nascentes. Reserva legal é uma área de proteção ali que pode ter uma exploração, mas de uso sustentável. Então elas não são unidades de proteção integral aqui da SISNUC, tá certo? Então observe esse conceito, porque já foi objeto de prova também tentando confundir aí os candidatos. A gente tem aqui as unidades de uso sustentável, eu trago para vocês então agora que são 7, então prestem atenção nessas categorias, eu vou destrinchá-las uma por um, e aí eu trago para vocês que a ideia é o uso econômico sustentável dos recursos naturais, garantindo uma conservação a longo prazo, tá certo? Então ela já pode haver uma exploração, mas de uma forma sustentável, econômico sustentável, e que garanta ali uma conservação ao longo dos anos. As categorias são área de proteção ambiental, APA. Observe que APA não é igual a APP, tá? Tem essa confusão grande. Foi o que eu falei da APP lá, que está lá no Código Florestal. Aqui a gente está falando de APA, Área de Proteção Ambiental, e a Área de Relevante Interesse Ecológico, ARE, são categorias menos restritivas. Quando a gente fala de APA, geralmente é de grande extensão, tá certo? Então esse é o conceito dela. Eu falei em APA, eu falo de grande extensão, com uma certa ocupação humana, objetivando ordenar o processo de ocupação e proteger a biodiversidade. Permite, então, propriedades privadas em seu interior e atividades econômicas sustentáveis. Agora, quando eu falo em área, eu falo em área geralmente pequena. Olha a diferença aí. Quando eu falo área de relevante interesse ecológico, eu falo de uma área geralmente pequena, com pouca ou nenhuma ocupação humana. Ela vai proteger os ecossistemas ou umas espécies de importância ali do local. Então, uma espécie que somente tem naquela localidade ali, que é bem pequena. Então, tem que ter aquela proteção ali em volta daquela área. Também pode incluir terras privadas. Em APA e ARE, como regra, os proprietários não são desapropriados, tá certo? Então pode ter aí essas terras privadas. Quando eu falo em floresta nacional, estadual, municipal, eu falo a FLONA. FLONA, inclusive, aqui em Brasília, é um lugar onde muitos ciclistas vão para fazer trilhas ali de mountain bike. É a FLONA, que é uma floresta nacional, de estadual e municipal. Isso significa o quê? Quando eu penso numa FLONA, eu penso o quê? Que pode ter ali esse turismo ecológico. É uma área com cobertura de floresta nativa, destinada ao manejo florestal sustentável, múltiplo e à pesquisa científica. É de domínio público. Eventuais terras privadas, no limite, são desapropriadas. Então, quando eu falei aqui em floresta, a gente pensa, cuidado que isso aqui confunde muito com aqui, ó. Quando a gente fala aqui, ó, que eu falei para vocês que é contra-intuitivo. Por quê? Porque confunde muito com aqui, ó, parque. Porque, gente, parque é de integral, tá? Não confunda
com a floresta que é de uso sustentável. No entanto, é de domínio público, deve ser desapropriado. Admite-se a permanência das populações tradicionais que habitavam a área quando da criação, ou seja, habitantes, comunidades tradicionais que estavam antes da criação, elas podem permanecer. Não são quilombolas ou índios ou comunidades ribeirinhas que vieram depois para dizer que aquela unidade é deles, eles têm que conservar. Não. Ali é só se aquelas comunidades estavam antes. Se vieram depois, elas vão ter que desocupar. Entendido? Admite-se, então, essa permanência das populações tradicionais, os quais devem seguir, então, essas normas do plano de manejo, permite a exploração controlada dos produtos florestais, da madeira, dos frutos, dos óleos e etc., em bases sustentáveis, além do turismo ecológico e educação ambiental, com o exemplo que eu dei ali daqui da Flona de Brasília. E tem muitos ciclistas que vão fazer trilhas nessas flonas, realmente são florestas lindas, no qual ali as trilhas você consegue fazer de bicicleta, mas já tem esse turismo ecológico, já tem as trilhas certas, com muita proteção ali como é de unidade federal, é o ICMBio. A gente tem agora as reservas extrativistas, que são a RESEX, e as reservas de desenvolvimento sustentável, RDS. Observe então que eu falei aqui, APA, ARI, Flona, RESEX, RDS. São áreas naturais utilizadas por populações tradicionais. Então, quando eu falo de reservas extrativistas e reserva de desenvolvimento sustentável, eu estou falando de áreas naturais que já são utilizadas pelas populações tradicionais. Sejam os extrativistas, os ribeirinhos, os indígenas, os caiçaras, que vivem do uso sustentável dos recursos. Então, aquela comunidade, ela vive por conta daquela proteção ali, por conta daquela reserva extrativismo. Então, o óleo, o açaí, a castanha, é o que movimenta aquelas comunidades, é o que dá dinheiro para aquela comunidade, tá certo? Então, elas já vivem daquela forma. Tem o objetivo, sim, de proteger o meio de vida e cultura dessa população. Então, perceba a diferença ali. Nesse caso aqui, a ideia é proteger o meio de vida e cultura dessas populações, além de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais. São de domínio público, com o uso concedido à comunidade tradicional, ou seja, as terras particulares dentro desses limites devem ser desapropriadas e os moradores passam a ter o título de uso, não de propriedade. Então vamos lá. Quando eu tenho a RESEX e a RDS, que são ali comunidades que já utilizam daqueles recursos, ela é área de domínio público. Quando eu falo tem uma área de domínio público, isso significa que dentro dessas áreas, essas comunidades, elas vão ter a concessão. Elas não são proprietárias, no entanto, elas vão ter a concessão, que é um instrumento muito efetivo que a gente tem aí de conservação, que para que haja uma exploração de uma forma sustentável, eu dou a concessão para essas comunidades explorarem ali de uma forma consciente, porque elas dependem daqueles recursos naturais. Então, apesar de ser de propriedade do ente público, ela vai ser concedida a essas comunidades tradicionais. Tá certo? Isso que quer dizer essa concessão. Observe também esse termo que já foi objeto de prova, dizendo que as comunidades são proprietárias. Não são. Quem são proprietárias são os entes públicos. Elas foram concedidas para que essa comunidade possa explorar de uma forma sustentável. Nessas unidades de conservação são proibidas atividades predatórias, como grandes monoculturas, pecuárias extensivas, mineração, caça comercial, caça profissional, porém são permitidos o extrativismo tradicional, agricultura de subsistência e a criação de pequeno porte, de forma sustentável. Visitação pública e pesquisa científica também são permitidas desde compatíveis. Seguindo aí das outras unidades de conservação de uso sustentável, nós temos a reserva de fauna, a REFAO, que é uma área natural destinada ao estudo técnico e científico sobre manejo sustentável de flora nativa, visa conciliar a conservação com a exploração controlada de animais silvestres. Então eu falo aí de fauna. Quando eu falo de fauna, eu falo de animais. Então aqui tá a diferenciação
Quando eu falo de flora, que ali eu estou falando de conservar a floresta. Aqui é reserva de fauna, REFAO, que eu vou controlar os animais silvestres. É de domínio público, então as terras privadas incluídas, elas serão desapropriadas e não é permitida moradia humana permanente. Essa é uma que a gente menos utiliza no dia a dia aí, quando a gente fala de unidade de conservação, então, mas ela não pode ser esquecida. E aí eu tenho a Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN, que é uma área privada. Então, observe aqui que essa é a única unidade assim privada genuinamente. Ela é gravada com perpetuidade com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Então, a criação de uma RPPN ela é voluntária por iniciativa do proprietário, via ato do órgão ambiental competente e não envolve desapropriação. O proprietário mantém o domínio da terra. Ou seja, quando eu quero fazer uma unidade de conservação de reserva particular de patrimônio natural, RPPN, é um ato voluntário do proprietário que vai falar assim para o Estado: olha, eu desejo transformar essa área aqui em uma unidade de conservação. E aí, qual que é a vantagem? Para que ele vai querer isso? Porque você tem incentivos econômicos, incentivos sociais, você tem um apoio do Estado, você tem alguns bônus de imposto. Então é uma grande, além de você conservar, você tem um grande incentivo, serve de crédito, tá? Então tem algumas nuances em relação a essa voluntariedade para transformar em uma unidade de conservação. Veja só, em contrapartida, ela assume um compromisso permanente de proteger a área. Alguns usos permitidos dessa área são aqueles de baixo impacto, como pesquisa científica, o turismo ecológico, a educação, a recreação. Então perceba ali que ela de fato vai ter uma contrapartida, não vai ser à toa, eu vou criar uma unidade de conservação aqui porque eu sou bonzinho. Sempre tem ali um porém, né? Então, qual seja? Um turismo ecológico, a gente sabe que isso rende muito dinheiro, no entanto, eu preciso ter uma conservação, eu preciso ter um manejo, mas em contrapartida, ela vai ser permanentemente protegida. A RPPN ela não pode ser revertida, então uma vez feito esse ato de voluntariedade, ela é permanente, ela não pode ser revertida. Então uma vez criada, conserva-se o status de área protegida privada para sempre. Essa categoria incentiva os proprietários a contribuir com a conservação de suas terras com o apoio dos órgãos do SISNUC na gestão. Então eu tenho um apoio ali também dos próprios técnicos, dos próprios servidores do ICMBio, da Secretaria de Meio Ambiente, que vai me ajudar nessa gestão, que vai me auxiliar no controle, na conservação daquelas unidades de conservação. Então não é só um ônus ali para o proprietário, vai ter esse apoio, esse incentivo do Estado. Cuidado! Perceba aqui que são 3 unidades de conservação que não permite a permanência da população no seu interior. Cuidado com isso aqui porque cai. Então são 3 unidades de conservação que não vai permitir a permanência da população no seu interior. Qual seja a Floresta Nacional, a FLONA, não vai permitir, a Reserva Extrativista, a RESEX, e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Então, perceba que são 3 unidades de conservação de uso sustentável que permitem, deixa eu colocar aqui, ó, que permitem, eu confundi. Porque você vê que é tanto, um permite, eu não permite, tem a desapropriação, o outro não tem desapropriação. Eu preciso decorar isso? Precisa, porque é isso que vai cair na prova, tá? Então eu já coloquei aqui algumas nuances. Cuidado, são 3 unidades de conservação que vão permitir a permanência de população no seu interior. Observe, FLONA, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, até porque tem aqueles extrativistas que vão usufruir daquela unidade de uma forma sustentável, então por óbvio que você vai permitir uma população no seu interior, e uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RDS, tá certo? Então, é possível a permanência da população no seu interior, diferente da RPPN. A RPPN, apesar de ser um uso privado, ali não vai poder ter gente, não vai ter população, ali eu vou ter que conservar, tá certo? Então, perceba aí a diferença dessas categorias, o conceito de cada uma, para que cada uma é criada, qual que é a intenção por trás daquela proteção, por trás daquela criação de unidade de conservação.
Aqui eu trouxe um esqueminha muito bom, então se vocês puderem assim tirar um print dessa tela, é o que salva aí na hora da prova, porque eu trouxe esse esqueminha que vai facilitar aí. Perceba, área de proteção integral eu tenho PRR, então esse mnemônico aqui para vocês, porque eu vou ter Parque Nacional, ou seja, o Parque Nacional, o P aqui, é uma área pública. Eu vou ter a Estação Ecológica, que a Estação Ecológica é uma área pública e tem uma consulta pública, ela é facultativa, tá? Então ali eu posso ter uma consulta pública, eu posso ter um estudo técnico ali, ela é facultativa. Eu vou ter um monumento natural, M. Monumento natural é uma área pública ou área privada. Eu vou ter a reserva biológica, reserva biológica, é uma área pública, consulta pública facultativa. E o refúgio da vida silvestre, R, área pública ou privada. Observe que aqui, quando eu falo de reserva integral, eu só vou ter uma reserva. Vocês estão observando aqui? Eu só vou ter uma reserva, que é a reserva biológica. Então, quando eu vejo lá reserva biológica, eu já sei que vai ser integral. Ao contrário do uso sustentável, que eu vou ter 4 reservas. Então, vamos seguir aqui adiante. De uso sustentável, eu vou ter o AFA, 4 reservas. Então, de uso sustentável, eu vou ter 4 reservas. De integral, eu só vou ter uma, que é a nossa reserva biológica. Então, observe essa diferença. APA, que é a área de proteção ambiental, é o A aqui que eu tenho, que é uma área pública ou privada, ela não tem zona de amortecimento. Eu vou colocar lá na frente, vocês vão observar. A APA, ela não tem zona de amortecimento, então ela é uma exceção à zona de amortecimento. Eu vou ter uma outra exceção mais aqui embaixo. Vou ter 2 exceções sobre a zona de amortecimento. Cai em prova? Cai. Vai cair a exceção, ou seja, a APA ela não precisa ter zona de amortecimento, que foi o desenho que eu fiz para você no começo da aula. Eu vou ter aqui a Floresta Nacional, que é uma área pública. Eu vou ter a área de relevante interesse ecológico, que é uma área pública ou privada. Eu vou ter aqui, agora eu observo as 4 reservas. Eu vou ter a reserva extrativista, que é uma área pública. Eu vou ter a reserva de desenvolvimento sustentável, que é uma área pública. A reserva de fauna, também área pública. E a reserva particular do patrimônio nacional, que é a única que é o que? Área privada genuinamente. E também na RPPN, que é a área particular de patrimônio nacional, eu não tenho zona de amortecimento. Então, observe essas 2 exceções aqui em relação à zona de amortecimento. Tanto a APA, tanto a RPPN não tem zona de amortecimento. Então eu vou apagar aqui para que vocês dêem um print, porque isso aqui já me salvou muito na hora da prova. Porque é importante que vocês decorem isso aqui, porque é isso aqui que vai cair na hora da sua prova, essa grande diferenciação, o que é de proteção integral, o que é de uso sustentável, tá certo? Eles vão tentar, o examinador vai tentar confundir vocês em relação ao que é cada uma. Não vai cair, por exemplo, possa ser que caia, obviamente, a gente também não sabe, vai imaginar o conceito em si de uma área de proteção ambiental, mas se ela é área de reserva sustentável ou se é reserva integral, isso aí com certeza vai cair na hora da sua prova. Seguindo adiante, eu trago aqui uma questão da FCC, de Procurador-Geral do Estado, considerando o disposto na Lei 9985, quais das seguintes categorias de unidades de conservação podem ser constituídas também por terras privadas sem a necessidade de desapropriação. Então observe como esse conteúdo ele cai sim, se pode ser área de privada, se pode ser área pública, se tem desapropriação, se não tem desapropriação. Então a importância aí da leitura da lei, a importância você fazer exercício para entrar na sua mente e principalmente entender o porquê de trás da criação dessas unidades, porque você entendendo o porquê que elas são criadas, para que elas existem, eu acredito que facilita muito o conceito ali, o entendimento em relação a esse conteúdo. Então vamos lá. Quando eu falo, então, letra A, área de proteção ambiental, APA e reserva extrativista, está parcialmente incorreto, porque quando eu falo de APA, ela pode incluir terras privadas sem desapropriação. No entanto, a reserva extrativista não. Lembre-se que a reserva extrativista ela é de domínio público. No entanto, eu posso ter uma concessão para as comunidades tradicionais, tá certo? Então, ela é de domínio público, mas pode haver uma concessão às populações tradicionais. B, refúgio da vida silvestre, REVIX, e reserva biológica.
Rebio. Incorreto, porque o refúgio, ele é uma categoria de proteção integral, no entanto, ela pode ter uma área particular, desde que seja de uso compatível. Lembra dos conceitos que a gente colocou? Já a reserva biológica, ela de fato, ela não admite propriedade privada interna e proíbe a presença humana permanentemente. Então, a reserva biológica e a estação ecológica, que são as duas primeiras ali categorias de proteção integral, elas são muito restritivas. C, área de relevante interesse ecológico, a ARE, e a estação ecológica. Eu coloquei aqui que é incorreto, porque a ARE, assim como a APP, ela pode ser constituída por terras privadas sem a necessidade de desapropriação. Lembra que a ARE ela é de pequena, é uma pequena extensão, já a APA é de grande extensão, impondo-se sim uma restrição ao proprietário. Por outro lado, a estação ecológica, que é uma área restrita de proteção integral, ela é de domínio público. Então, é uma terra bem assim, restritiva e deve ser desapropriada. Letra D, refúgio da vida silvestre, o REVIX, e o Parque Nacional, incorreto, porque o refúgio, como nós vimos, ele permite a propriedade privada, condicionada, desde que atenda ali as condições daquela unidade de conservação, porém o Parque Nacional não, ele requer uma desapropriação de terras privadas no seu interior, porque ele é de domínio público. A letra E, que é a correta, então a gente vai observar que a área de relevante interesse ecológico, que é a ARE, e a APA, que é a área de proteção ambiental, ela é correta, porque ambas são as categorias do grupo de uso sustentável que podem ser constituídas por terras públicas ou privadas sem a exigência de desapropriação. Nesses casos, os proprietários eles permanecem nas áreas, mas sujeitos às normas ambientais estabelecidas pelos órgãos gestores. Tanto a APA, tanto a ARE, elas normalmente visam compatibilizar a ocupação humana e as atividades econômicas com a conservação, visa planejamento e restrição de uso, em vez de retirar a propriedade do dono. Seguindo em frente, eu trago aqui uma atuação do IBAMA em relação a esses planos de manejo e essas unidades de conservação, tá certo? Qual que é o papel do Ministério Público em relação a essas unidades de conservação? Então, observe que a simples criação legal dessas unidades de conservação, ela não assegura a eficácia. Então, é preciso de fato implementar. A partir do momento que eu faço uma criação, eu preciso implementar. Criei, e aí? Eu preciso ter a implementação disso. Então, a mera criação não basta. Para cumprir o seu papel, a unidade de conservação, ela deve ser efetivamente implementada, o que implica, no mínimo, o plano de manejo, o conselho gestor e a consolidação territorial. Lembra que eu falei do plano de manejo, que ele deve ser feito após 5 anos de criação da unidade de conservação? Então eu tenho que ter, no mínimo, esse plano de manejo, para que haja efetividade nessas unidades de conservação. E é aí que o Ministério Público entra. O Ministério Público ele tem sido o ator-chave para exigir a efetividade da criação e do desenvolvimento dessas unidades de conservação. Então eu trago aqui algumas principais atuações do Ministério Público nas unidades de conservação. Ele tem um papel de fiscalização nesses planos de manejo, verifica se foram de fato elaborados no prazo e com a qualidade necessária. Quando inexistentes ou deficientes, o Ministério Público ele aciona os responsáveis, os administradores das unidades, os proprietários, no caso de RPPN, né, que são os proprietários privados, para cumprir a lei, inclusive via ação judicial. Um exemplo que nós tivemos foi que o Ministério Público Federal, em Minas Gerais, ele ajuizou uma ação civil pública, uma ACP, contra a proprietária de uma RPPN federal, que estava criada há mais de 20 anos, sem o plano de manejo. Então, observe que o Ministério Público ele atuou conforme o artigo 27 da 9985 da lei da SISNUC, que prevê 5 anos para a elaboração do plano, para exigir, e exigiu aí a elaboração imediata desse documento. Tá certo? Então, veja só uma atuação na prática do Ministério Público Federal nas proteções da unidade de conservação e para sua implementação acima de tudo. A regularização fundiária e combate às invasões. Então, o Ministério Público ele tem um papel muito importante nessa questão de regularização fundiária, invasões, combates aí à grilagem. Então, o Ministério Público ele cobra o poder público a desapropriação de particulares nas unidades de conservação de domínio público e a retirada de ocupantes irregulares. Atua para anular registro falsos de terra, a grilagem e impedir a criação de novos possuidores ilegal. Essa atuação envolve inquéritos civis, ações civis públicas, buscando garantir que os limites da unidade de conservação sejam respeitados e que o Estado indenize os proprietários de boa-fé quando for necessário. Aqui eu trouxe um exemplo lá de Minas Gerais, que é numa RPPN,
esse exemplo de unidade de conservação de propriedade privada. Observe aqui essa proteção. No entanto, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter uma sede, eu vou ter uma casa, no entanto, eu tenho que ter essa proteção. Olha, observe esses monumentos aqui. Aqui os geólogos ficam loucos, porque isso aqui, nem são pedras, pelo amor, não fala pedras, são rochas, né? E aqui, observe aqui essas unidades de conservação, tá? Aqui outros exemplos, como o Ministério Público vai agir na repressão de ilícitos ambientais. Então o MP ele vai promover ações para prevenir e punir o desmatamento, queimadas, caças e outros crimes nas unidades de conservação. Trabalha integrado com os órgãos de fiscalização, esse IMEBio, o IBAMA, as polícias ambientais, e utiliza mecanismos legais como a ação civil pública com pedido de reparação do dano ambiental e a denúncia criminal contra os infratores. Então observe aí as 3 esferas de responsabilidade: civil, administrativa e penal. Essa dupla abordagem, a civil e penal, ela assegura uma responsabilização completa aos causadores de danos dentro da unidade de conservação. A gente tem aqui ações civis públicas estratégicas, onde o MP ele pode questionar políticas ou omissões governamentais que prejudiquem as unidades de conservação. Então o Estado ele deve atuar, ele tem um poder e dever de atuar nessa conservação, e o Ministério Público vai atuar no sentido de cobrar, de questionar as omissões eventualmente ocorridas ali daquele Estado infrator, daquele município infrator, tá certo? Do ente federativo em si. Então, por exemplo, se um ente federativo reduz irregularmente uma unidade de conservação via decreto, que a gente viu que não pode, somente por lei específica, o Ministério Público vai ajuizar o que é uma ação civil pública, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, tá certo? Para anular aquele ato que foi ilegal, que foi inconstitucional. O MP ele já atuou, inclusive, em defesa da constitucionalidade do próprio SUSNUC contra ações que visam invalidar o dispositivo da lei. Então, tentou-se por diversas vezes invalidar essa questão para reduzir, precisa de lei específica. E o STF já formalizou, já enfatizou que é necessário lei específica para reduzir ou desocupar aquela área ali de proteção integral, tá certo? Então, isso já não cola mais no STF. Atuação coordenada e preventiva por meio de grupos de trabalhos nacionais e recomendações extrajudiciais, o MP busca uniformizar sua atuação em prol das unidades de conservação. Inclusive, teve uma coordenação que ficou bastante evidenciada aí, que foi uma estratégia nacional do Ministério Público Federal para as unidades de conservação, que visou cobrar essa uniformidade de implementação das unidades de conservação federal em todo o país, compatibilizando aí as boas práticas e unindo esforços dos procuradores em casos emblemáticos. Então observe aí como esse tema é de grande relevância, porque a gente está tratando de um direito difuso coletivo. Então o Ministério Público ele tem grande papel, ele tem grande importância, ele é ator-chave para essa conservação, para essa implementação das unidades de conservação, porque a gente está tratando aqui de um direito coletivo difuso. Então, essas frentes de atuação do Ministério Público se converte em uma grande integridade de unidades de conservação, pressionando para que os objetivos legais de criação dessas áreas sejam alcançados na prática. Então, não adianta nada eu ter uma unidade de conservação criada se eu, de fato, não coloquei ali o planejamento, o manejo sustentável em prática. Então, é preciso a gente implementar, de fato, essas unidades de conservação. Em resumo, o Ministério Público ele atua aí em que essas unidades de conservação de fato existam de verdade, protegendo o meio ambiente e servindo a presente e futura geração, conforme determina a lei e a Constituição Federal. Seguindo adiante, eu trago uma questão aqui da FCC, de Procurador do Estado. Em relação ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação, é correto afirmar que as unidades de conservação somente podem ser criadas por lei. Então, elas somente podem ser criadas por lei. A gente já observou que não, que elas podem ser criadas por atos do poder público, como decretos do Executivo, desde que obedecidos os critérios. Então, não exige que só seja por ato do Legislativo, pode ser do ato do Executivo, que é o decreto. As unidades de conservação subdividem em 3 grupos: proteção integral, uso sustentável e proteção sustentável. Não, a gente só viu 2, né? Então tá errado esse aqui de proteção sustentável. Ela não existe como terceiro grupo, são só 2 grupos de unidade de conservação: proteção integral e de uso sustentável. C. As propriedades do entorno da unidade de conservação não sofrem, em regra, qualquer influência desse espaço territorialmente protegido. Errado, a gente viu ali a zona de amortecimento, que serve justamente para dar essa
amortecida na unidade de conservação, porque não adianta nada ter uma unidade de conservação, logo aqui eu vou ter um pasto, eu vou ter uma plantação de cana, então a gente é necessário a zona de amortecimento. A gente observou que somente a APA e a RPPN que não precisa de zona de amortecimento. Então também é importante você observar essa exceção. Esse perímetro ao redor é delimitado justamente porque a existência da unidade de conservação, ela impõe essa influência na propriedade vizinha. Então, exemplo aí que a gente tem é certos desmates, construções ou atividades que possam afetar as unidades de conservação. A desafetação ou redução dos limites da unidade de conservação só podem ser feitas mediante lei específica. Então, a gente observou que isso está correto. De fato, a desafetação ou redução somente pode ser feitas por lei específica, diferente da criação, que pode ser por decreto. E o subsolo e o espaço aéreo não integram os limites de uma unidade de conservação. Errado, a unidade de conservação ela compreende sim o volume espacial do território, tanto o subsolo quanto a coluna de ar acima do solo estão protegidos por essa instituição. Então, de fato, não adianta nada eu ter uma conservação do espaço se eu não tenho do solo, se eu não tenho do ar. Então, ela vai abranger sim tanto esses dois esferas aí de proteção. E aí a D vai estar de acordo com o artigo 22, inciso 7º da SISDUC. Seguindo adiante, eu tenho algumas dicas finais, uns destaques para vocês aí. É importante que vocês saibam a classificação da unidade de conservação. Então, memorize esses dois grandes grupos de proteção integral e de uso sustentável. Essas categorias dentro de cada um, bem como as suas siglas, é importante. Então, muitas das vezes, algumas aqui são esquecidas, como a reserva de fauna, a ARE, né? Elas são grupos menores, mas às vezes são esquecidos, mas é importante que vocês saibam para que elas existem, para que elas foram feitas. Então, é importante a peculiaridade de cada uma. Os usos permitidos e os usos proibidos, é interessante que vocês saibam, sim, que as unidades de proteção integral é vedada a exploração econômica dos recursos, nada de mineração, madeira, caça ou pesca, enquanto as unidades de uso sustentável permitem essas atividades apenas de forma controlada, tá certo? Questões costumam perguntar aí, por exemplo, se pode ou não caça amadorística, caça profissional. A gente sabe que caça profissional hoje em dia ela é proibida. Então, se pode manejo madeireiro, se pode visitação pública, e aí vai depender da categoria de cada unidade. Então lembre-se que parque permite a visitação, já a ESEC não. A FLOMA permite o manejo, a APA permite imóveis privados com restrições. Se é de domínio público ou de domínio privado, isso também é importante, vai tentar confundir ali na hora da prova. Então é recorrente esse tipo de questionamento sobre as unidades de conservação, se exige ou não desapropriação. Lembre-se que a ESEC, a REBIL, o parque, as florestas, a RESEX, a RDS, a REFAO em geral, elas devem ser terras públicas, tirando as populações tradicionais que permanecem com o uso concedido. Já a APA, a ARE, a RPPN, o Monumento Natural e o Refúgio podem ter terras particulares sem desapropriar. Uma questão clássica de prova é pedir para assinalar aí a categoria que pertence ou não a determinado grupo e se exige desapropriação. Então é importante que vocês revisem essas listagens, porque isso aqui sim é objeto de prova frequentemente. Trago aqui umas outras dicas, que essa criação das unidades de conservação também é um ponto específico aí em prova, que vai ver se tem essa alteração. Elas fixam esses procedimentos, se é por meio de decreto, se é por meio de lei, com estudos e consultas públicas. Então é importante vocês saberem a diferenciação aí dessa criação de unidade e essa extinção das unidades. A atuação do Ministério, então lembre-se que o Ministério Público tem um papel muito importante na fiscalização da lei ambiental, que pode propor uma CP, uma ação civil pública, uma ADI, dependendo, tá? Para punir essas invasões, punir os crimes. Então conheça essas ferramentas jurídicas relevantes aí que nós temos na proteção do meio ambiente com a atuação do Ministério Público. Nós temos aí a diferença entre APP e reserva legal e unidade de conservação, então observe para não confundir, porque as áreas de preservação permanente e reserva legal são conceitos do Código Florestal e não se confunde com unidade de conservação, tá? São decorrentes aí do Código Florestal, que são áreas protegidas rurais com um regime distinto. Então não confunda essas duas grandes áreas. Eu trago aqui um ponto importante, já finalizando a nossa aula, que eu achei pertinente
por conta aí do concurso do Ministério Público que nós vamos ter. Isso aqui está dentro do manual de atuação do Ministério Público Federal. Por que o Ministério Público Federal tem uma atuação importante, tem um papel importante dentro dessa lei? Porque quando a gente fala de comunidades tradicionais, é dever do Ministério Público atuar. A gente está lá, inclusive, no CPC, artigo 78, que vai tratar dessa atuação do Ministério Público como direitos sociais, direitos de âmbito aí difusos, então é devido ao Ministério Público. E quando a gente fala de uma sobreposição de unidades de conservação e territórios ocupados por populações tradicionais, a gente tem algumas medidas necessárias. Observe que a gente tem uma desafetação, que são em contextos extremos, quando não há, de fato, uma compatibilidade, a total incompatibilidade daquelas comunidades permanecer naquelas unidades. Perceba que aquelas comunidades, ela deve estar antes, não adianta eu falar da comunidade chegar depois para ter uma unidade de conservação protegida. Então, antes eu tenho que ter uma unidade, uma população ali para que haja uma proteção. Então, eu falo desafetação em algo assim, extremismo, quando eu não consigo manter de fato aquela população dentro daquela unidade de conservação. Eu falo em recategorização, observe que esse conceito eu trouxe porque já caiu em prova. Eu falo em recategorização quando eu vejo uma alternativa possível. Então, a princípio, aquilo lá era uma unidade de proteção integral. Eu transformo ela em uso sustentável para que permaneça aquela população, de uma forma que haja manejo, de uma forma que haja um plano sustentável para aquela área. Então eu falo de recategorização. Eu falo de dupla afetação, que são casos onde mostra possível essa harmonização de direitos constitucionais dos índios e dos outros povos tradicionais e a preservação do meio ambiente e a proteção da diversidade étnica, cultural e a administração desses espaços. Então eu vou ter uma administração aí conjunta e uma gestão compartilhada. E eu falo aí em FUNAI, em BAMA, em CMBio, em INCRA. Então, junto com a convenção da 168 da OIT, então observe a abrangência dessa comunidade, observe a abrangência desses personagens que vão interligar essa comunidade, tá certo? Então, eu tenho aí essa consulta dessa população, desses órgãos, dessas pessoas ribeirinhas ali que vão estar afetadas diretamente com aquela unidade de conservação, tá certo? E aí eu falo de remoção também, que é possível como uma medida excepcional, desde que respeitada a garantia da consulta livre, prévia, informada dos grupos afetados, do que ficar comprovada essa incompatibilidade insuperável entre a permanência da comunidade e a unidade de conservação integral, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui e até a próxima.